Senhoras e senhores, chegamos com mais uma aula de geografia e hoje o nosso tema está no capítulo 2 do livro de vocês, a construção e a formação do território brasileiro. Nessa aula nós vamos entender como que o território brasileiro se formou até chegar a ser como é hoje. Bom, ao olharmos no mapa, nós vemos essa formação do território brasileiro, né, como nós conhecemos. Você olha de longe e você consegue até desenhar essa forma aí sem olhar, né, porque você já sabe que esse é o formato do Brasil. Essas são as divisões, os limites que o Brasil tem com outros países, né? Então de longe você enxerga isso. Quando nós olhamos para as fronteiras do Brasil, nós podemos ter a falsa impressão de que elas sempre foram dessa forma. Mas o território brasileiro ele foi se formando por milhares de anos, né? Até chegar na forma atual como nós vemos hoje. Mas como que foi isso, né? Como que se deu? Vamos entender então. A primeira coisa que nós percebemos é que antigamente, né, os europeus, e essa é a visão de mundo que nós temos, né, através dos olhos deles, o mundo que eles conheciam era um mundo limitado, né? Você pode ver aí no mapa, o mundo que os europeus conheciam era só esse que está de amarelo. Eles não sabiam que existia mais terra além do oceano, e nem mesmo no próprio continente. Você pode ver aí a África, ela não era toda conhecida, né? A parte mais ao sul da África eles não conheciam, eles foram conhecendo depois de muito tempo. Até mesmo o território da Ásia, como na parte norte é mais gelado, eles não conheciam a sua totalidade. Então esse para eles era todo o mundo que existia. Eles não imaginavam que existia mais terras. Foi isso que despertou curiosidade neles, de conhecer e de saber o que havia além do mar. O que eles pensavam antigamente? Que não existia mais nada. Eles imaginavam que só tinha água e que chegaria a um certo ponto que eles iriam cair em um buraco, né? Ou que haveriam dragões no meio do mar. Porque eles não conheciam, e tudo aquilo que nós não conhecemos, nós temos medo, né? Nós temos medo daquilo que é desconhecido. Porém, se a gente voltar aí no século XV, você vai ver um pouco na história, principalmente, né, que havia uma grande procura por especiarias. O que eram essas especiarias? Tem aqui alguns exemplos: o cravo da Índia, a pimenta do reino, a noz moscada. Todas essas aí eram especiarias muito procuradas naquela época, e eles compravam dos asiáticos. Porém, havia uma necessidade dos europeus de não ter que comprar diretamente das mãos dos asiáticos. O que eles pensaram? Se a gente for direto na fonte, a gente consegue comprar esse produto mais barato e a gente pode revender ele aqui. Só que eles não poderiam chegar na Índia, onde tinha essas especiarias, sem passar ali pelo Oriente Médio. E nessa época o Oriente Médio estava fechado, eles não poderiam passar por ali porque existia uma barreira. Então a única forma que eles tinham era pelo mar. O que aconteceu? Os espanhóis então imaginaram, principalmente na pessoa de Cristóvão Colombo, né? Ele já tinha a ideia de que o mundo era redondo. Então ele pensou que se eu seguir aqui numa linha reta, eu vou chegar na Índia. Só que ele não imaginava que havia uma América no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma América, né? Porque quando ele foi tentando seguir numa linha reta para chegar na Índia, que ele imaginava que ele daria uma volta no mundo e chegaria do outro lado, né? Sem ter que passar ali pelo Oriente Médio. Foi quando ele encontrou a América e descobriu a nossa terra. Então olha só, depois que descobriram que existia terra além da Europa e da Ásia, né, e a parte da África que eles conheciam, então houve uma divisão aí dessa nova terra. Você pode ver aí na América em verde, essa era a terra que eles conheciam, e eles dividiram essa terra entre Portugal e Espanha. Então você pode ver aí que o Tratado de Tordesilhas ele é de 1494, né? Ou seja, antes mesmo dos portugueses chegarem aqui no Brasil, eles já tinham parte dessa terra. Por isso que nós falamos que não houve descobrimento do Brasil, porque eles já sabiam que existia
o Brasil. Eles só não tinham chegado aqui ainda. Os espanhóis já tinham chegado na América antes, né? E então, quando finalmente eles vieram, né, em 1500, começou-se então esse processo de colonização aí que foi tomando parte de todo o Brasil. E aí você pode ver aí nesse mapa que eles não foram só para o Brasil. Depois que eles descobriram a América, eles conseguiram contornar toda a África e finalmente chegar na Índia, como eles queriam, né, para poder comprar as especiarias. E houve um grande fluxo aí, né? Esse período foi chamado de as grandes navegações, porque eles conseguiram chegar a lugares que eles nunca imaginaram e dessa forma eles descobriram que o mundo não girava só em torno ali da Europa ou da Ásia como eles imaginavam. Então, nos 30 anos que se seguiram ao descobrimento do Brasil, os portugueses mantinham uma boa relação com os índios, baseada na troca. Os índios trabalhavam na derrubada das árvores em troca de objetos simples como espelhos, pentes e ferramentas, né? Você pode ver aí nessa figurinha o índio fazendo negócio com o português, né? E foi assim aos poucos que os índios foram vendendo a nossa terra praticamente que a preço de banana para aqueles que eles não sabiam que seria um grande inimigo, né? Que tomaria a terra deles. Hoje você pode ver que são poucos os indígenas, né, brasileiros, né? Não sei, certamente você nunca deve ter visto um de perto, mas é isso. Isso é tudo, pessoal. Na próxima aula a gente continua então falando sobre esse assunto. Um abraço.